está pensando em começar a gravar um podcast, você tem vontade de gravar um podcast, você não tem a menor vontade de gravar um podcast, mas quer saber sobre esse assunto, então fique ligado ou ligada, porque nós vamos tratar hoje sobre como nós conseguimos fazer 100 episódios de um podcast. Hoje estamos comemorando aí o aniversário de 5 anos da Agência Yard. Eu sei surpresa, né? Vocês não lembravam dessa. Além dos episódio número 100 do Yardcast, a Yard está completando 5 anos. Completou agora em comecinho de novembro, 5 anos de existência. Então, depois a gente vai ter algumas surpresas aí em relação a isso, mas por enquanto vamos focar na gravação do nosso episódio número 100. E a temática não podia ser mais pertinente, né? Como fazer 100 episódios de um podcast, furando pouquíssimas vezes. Não dá pra gente falar que a gente não furou, mas foi assim, um furo talvez justificável ou proposital, né? Em alguns períodos de final de ano, de férias, alguma coisa assim. Nunca por preguiça ou por desorganização nossa, né? A gente sempre foi muito, acho que, assíduo e aí também parabenizar todo mundo que participou, até a galera que já saiu da agência, que participou dos primeiros episódios e vocês que têm participado aí dessa missão, desse projeto que vem crescendo cada vez mais. Eu vou contar um pouquinho da história da origem do Yardcast, como é que a gente teve essa ideia e começou. Mas antes eu queria ouvir de vocês aí, né? Principalmente você, Bruno, que pediu para falar aí bastante. A percepção de vocês, assim, como é que foi, a experiência, as dificuldades, né, de puxar temas, de pensar sobre isso. Em relação aos podcasts, né? Em relação aos podcasts, exatamente. Usando isso como um gancho, eu ia comentar que ontem eu estava conversando comigo mesmo, daí eu pensei, agora que a Letícia entrou, eu não sou mais o mais novo, não sou mais o novato. Eu me sinto um pouco mais da casa, assim, porque eu já participei bastante do podcast. Inclusive fez umas piadinhas já, né? Assim, já tô fazer bullying já, né? Já estou um pouco mais à vontade. Mas eu acho o conceito de Yardcast muito legal. Eu estava acompanhando os antigos, dá para ver a diferença, tanto no tamanho quanto na qualidade, edição, sempre foi ficando cada vez mais dinâmico. Isso é bem legal. Complementando aquilo que o Lucas falou, a gente nunca deixou de gravar, era só quando eram coisas bem pontuais, assim. Aquela vez que estavam montando os armários, que o pessoal tava com furadeira, a gente tava meio compensando, falando mais alto, mas a gente não deixou de gravar. Então isso é bem legal, assim, o pessoal sempre traz temas muito interessantes, muito pertinentes. E eu não contei quantos que eu participei, eu preciso fazer a conta, nem sei. Mas... Foram 38. 38. Então... Não, eu tô brincando, foi chutado, não sei se... Mas não deve ter sido muito longe disso, deve ter sido uns 20. Mas voltando a falar dos Yardcasts, é muito legal essa conversa, porque ela quebra um pouco, né, a rotina ali, a gente se reúne, começa a conversar. Eu não vejo tanto como parte do trabalho, a gente se reunir, fazer o artigo, porque sempre vira um bate-papo, nunca vira uma coisa chata. É sempre divertido, sempre dá risada, então eu acho bem legal o conceito, e como já está no número 100 é porque realmente deu certo, né? Todo mundo contribuiu. É legal porque é um espaço que a gente consegue parar para conversar, né, sobre as coisas que a gente está fazendo, incluindo a teoria assim, do processo, e falar de cases tanto da agência quanto de fora, né? Que não é às vezes a gente até para comentar uma coisa ou outra, trabalhando normal, mas não passa de 5 minutos. E aqui a gente realmente para falar disso e troca ideia, e tem ideia diferente. Então, isso que eu acho mais legal. E que você falou de dificuldade, Lucas, para mim no começo era organizar as ideias para falar. Porque até tinha um pouquinho de experiência com áudio, né, no curso, só que lá era sempre o textinho, você só lia, basicamente. E aqui não, você planeja antes exatamente o que vai ser falado, né? Então, mas tem jornalista, né, o trabalho de jornalismo que é ao vivo, assim,
mesmo assim é bem ensaiado, é bem pensado? Não é tão assim espontâneo? Eu não sei dizer de todos, mas a maioria usa teleprompter, né? Que o textinho vai subindo assim, você... Tipo quando você pega um repórter na TV que ele tá ao vivo em tal lugar. Também é um teleprompter ou não? Tem casos que sim, mas tem casos que não também. E dá pra ver alguns jornalistas, às vezes dá umas travadas. Desculpe, daí começa assim de novo. Legal. Realmente eu acho que o Yardcast ele tem uma coisa bem interessante, porque ele nasceu de uma reunião, né, uma reunião da agência, e basicamente eu acho que o ponto mais interessante dele é a troca de... Cara, ninguém me liga, tipo, nunca, cara, por que fez isso, cara? Não é legal, cara, né? Eu acho que é essa troca de informações de diferentes tipos, né? Então, eu acho que para uma agência funcionar bem, todo mundo assim, não precisa saber o que todo mundo faz, tipo, ser o melhor em todas as coisas, mas entender o que cada membro faz é muito importante. E eu acho que o Yardcast ele tem isso de tirar um pouco você da zona de conforto, para você dar uma estudada em temas que não necessariamente você vai precisar usar diariamente, mas que é importante você entender até para auxiliar, né, no teu trampo, para você saber o que está fazendo. E essa troca de informações, acho que ela é muito rica, né? E geralmente a maioria das empresas não tem essa reunião que, né, tão abrangente em vários tipos de assuntos, né? E aqui a gente fala sobre empreendedorismo, marketing, né, estilo de vida digital, então games, vendas, tudo, né? Então acaba que a gente abrange um conteúdo muito interessante, e pra gente, principalmente pra gente que está fazendo, o ato de ir lá pesquisar e ver mais sobre o assunto, pra gente é muito rico, obviamente, e passar isso para as outras pessoas é ainda mais gratificante, né? Eu acho que todo mundo acaba curtindo ter essa interação, né? Tanto nossa como com as pessoas também. Então, eu acho que além de ser uma reunião, é um podcast e é uma cultura da Yard, né? Essa troca de informações. Vamos pensando aí qual que foi o Yardcast mais marcante para cada um de vocês. Se teve algum? Se foi um tema teu, se foi um tema de alguém, você, né, lembra? Se você não lembra, provavelmente o que você lembrar vai ser aquele que mais te marcou, né? Mas puxando esse gancho que o Alisson falou, de ser uma cultura, para você que está escutando e tal, foi uma forma que a gente pensou de transformar algo que é um dos valores da agência, né? Algo que a gente não fica citando o tempo inteiro, mas, né, eu provavelmente apresentei isso para vocês em algum momento. A Letícia, que acabou de entrar, talvez seja mais fresco, né? Um dos valores que a gente tem na Yard é busca por conhecimento e aperfeiçoamento pessoal e profissional constante. Então a pior coisa que tem é uma empresa que tem lá um negócio escrito na parede lá que não vive aquilo, não tem nada, não tem nenhuma ação que promova isso, que incentive. E o Yardcast nada mais é do que isso também, né? Uma forma de falar assim, vamos criar um mecanismo, uma rotina, um processo que ajude todo mundo a tentar se superar, né? Buscar mais informação, buscar mais conhecimento. Então não deixa de ser isso. Então toda semana a gente se reúne e incentiva dessa forma que uma vez por semana alguém vai pesquisar sobre um tema, vai se informar sobre alguma coisa. Isso é bem o que você falou, é cultura realmente na veia, assim, mostrando que é uma prática saudável, uma prática legal que todo mundo só tem a ganhar, né? A própria pessoa que está pesquisando, os demais que estão participando, a empresa ganha também. Agora com a Letícia, né, é interessante ver o quanto isso é em prática também, né? Porque eu acho que ela aprendeu muita coisa de design, mas eu acho que muito mais coisa também de marketing digital em geral, né? A gente tem essa veia de falar de tudo, né? De passar um panorama realmente do mercado completo, né? Então, tem realmente, né, coloca em prática isso. Né? Perfeito. E não tem esse peso tão grande que muita gente diz, vou fazer um podcast para vender mais, vou fazer um podcast para bombar não sei aonde. Não tem essa pressão. A gente simplesmente aproveita a reunião para gravar. Já poderia fazer essa reunião sem gravar. Né? Cada um traz um tema. Não sei se chegou a participar de alguma que não era com gravação? Participei.
que a gente trazia um capítulo de um livro ou um artigo. Você pesquisava um artigo e trazia para compartilhar. E aí a gente foi no RD Summit em 2019, que foi o último RD Summit presencial, inclusive. Se você não sabe o que é o RD Summit, volte a alguns episódios aí, pesquise, que tem um Yardcast falando, inclusive tem 2. O primeiro, que foi a origem, e o Yardcast 1, e depois no meio teve mais algum que a gente fala sobre o evento, antes da pandemia estourar, que aí depois foi cancelado, né? E aí a origem foi essa. A gente veio do RD Summit com uma informação de que o áudio seria um tipo de conteúdo que cada vez ia crescer mais no digital. Então, até o Gary Vee lá, que é o mestre dos magos do mundo de influenciadores, do mídia digital, sei lá o que, ele fala, se você tem vergonha de gravar um vídeo, grave um podcast, comece ontem, põe suas ideias no mundo e tal. Ele fala para não deixar de postar. Então, e eu recebo feedbacks com uma certa frequência legal, assim, de várias pessoas que seguem, acompanham, né, o Yardcast, pessoas que às vezes, né, candidatos para entrevista de estágio que escutaram, não necessariamente todos, mas escutaram alguns episódios, potenciais clientes. Então é muito legal que a gente expõe as ideias, troca, promove a interação na agência. Então foi uma coisa bem legal, assim, e tem funcionado bem, assim, para a gente marcar e com compromisso. Então toda semana a gente senta, faz a gravação. E aí agora eu quero ver de vocês os temas mais marcantes. E se não deu tempo de pensar, o tempo acabou. Você falou teve uns que a gente não gravou. Eu participei de um que a gente chegou no final e não estava gravando. Eu ia falar meu dia que eu esqueci de apertar o play. Ele contou com uma ótima reunião. Tem um dos mais legais, né? Que a gente deu uma risada. Sim, mas assim. Eu não consigo. Provavelmente, com certeza teve alguns ali que eu falei mais, eu participei mais, o que para mim foi mais construtivo. Eu falando assim por temas, os temas que geram conversa, geram opiniões, para mim são os que mais rendem. Né? Quando a gente, às vezes, começa com uma coisa técnica ali e vai desenrolando para algo, para uma conversa mesmo. Esses para mim são os que eu mais me divirto fazendo. Às vezes acontece, estão falando de uma coisa assim que eu sei pouco, então eu acabo não participando muito. Mas no geral esses que viram uma conversa, cada um dá sua opinião pessoal, para mim são os que são os mais divertidos, assim, tanto de participar quanto de ouvir. Bom, tem alguns que eu acho que eu falei um pouco alto. Tem alguns que eu gosto mais do que outros, né? Tem alguns favoritos. Pra você que tá correndo agora, escutando podcasts correndo, muita gente faz isso, né? Desculpe aí o volume. No carro, né? Não sei. Vamos falar bem baixinho. A pessoa vai aumentando de novo. E tem, bom, eu não consigo lembrar de todos, porque assim, eu participei de 100 episódios, então eu não consigo lembrar mas tem vários que eu gosto, enfim, a gente trocou muita ideia. Eu lembro de um que foi um tema que eu vim falar, que era sobre comportamento, né? Comportamento das pessoas que compram hoje em dia, né? 2021. Enfim, nesse podcast a gente falou sobre todas essas gerações, né? Desde as pessoas mais velhas, as novas. E é um tema que eu acho muito interessante, que é estudar sobre o comportamento das pessoas, sobre como que elas agem na internet. Eu acho que isso é uma chave muito grande para a gente, né, a gente descobrir o real tesouro, né, a forma secreta para você alcançar realmente uma compra personalizada, uma experiência personalizada para todo tipo de pessoa. Mas tem outro que é o meu xodózinho, que eu acho que é o que eu mais curto, que é o sobre acessibilidade, que foi um tema que enfim, foi muito rico para mim, enfim, abriu minha mente. Foi o do pra cego ver? Isso, exatamente. Que inclusive depois a gente implantou esse procedimento, que para mim foi assim, eu conheci entrevistas com pessoas, né, vi entrevistas com pessoas que é uma coisa meio longe no cotidiano de quem realmente não tem uma deficiência, um problema na internet, né?
Então, para mim foi assim, foi realmente emocionante pesquisar e vir trazer e falar para vocês e ver que todo mundo curtiu realmente o assunto. Então, para mim é de fato um dos meus favoritos. Acho que foi um dos temas que a gente mais estourou o tempo também, eu lembro. Cara, todos que eu vim trazer aqui estourou o tempo, porque eu falo pra caralho, assim, mas realmente, a gente falou demais naquele. Legal. Eu não lembro o tema, mas foi um tema da Ellen, que também a gente estourou o tema, e aí é um dos que eu mais gosto, é esse, que gera mais, assim, que a galera se empolga espontaneamente e começa a trazer, tipo, opiniões, e tipo, eu passei por isso, eu vivi isso e tal, comigo aconteceu. E foi um tema que você trouxe recente, inclusive, eu não lembro exatamente como foi. Eu ia comentar justamente desse, que foi o que mais me marcou recentemente. Estou tentando lembrar de outros, mas minha memória foi ruim. Que é acho que 10 erros ao fazer marketing imobiliário. Isso bombou também. Quando eu estava montando ele, eu estava pesquisando tipo, referências, assim, que outras pessoas já fizeram tipo, em artigos, assim, de dicas. E o conteúdo que eu trouxe, eu não encontrei, assim, com facilidade em outros lugares. Então, me senti bem, assim, foi coisas que a gente faz aqui, né? Me senti bem, assim, de ter um conteúdo mais rico, digamos assim, que querendo ou não é, né? Legal. Bom, como dica final para você que veio através do tema, do título, né? Do título do e-mail marketing e o título do podcast, são as únicas formas que você tem de fazer a pessoa clicar para se interessar, né? Se você vê assim, como fazer 100 podcasts, como gravar 100 podcasts, talvez a dica mais importante, ou de ouro, aí, seja trazer experiências próprias, ser espontâneo e falar aquilo que você vivencia, aquilo que você vive, e não talvez tentar trazer uma coisa artificial ou muito longe da realidade, que aí você perde espontaneidade e perde verdade para quem está escutando. Eu acho que vale também ressaltar, para quem está começando, ou para quem talvez está pensando em parar, que pelo menos o nosso segredo de alcançar 100 episódios é transformar uma reunião nossa que a gente gosta muito e de uma forma, né, natural para o podcast, né? A gente não está tentando inventar uma coisa para... De repente pode ser que seja o teu objetivo bombar, ser o maior podcast do Brasil, né? Mas aí tem uma certa dificuldade quando você realmente só quer resultado e não gosta de fazer aquilo. Então, de repente você faz 10 podcasts muito massa, muito bem editado, você vai gastar muitas horas ali, dias para editar e falar um tema muito legal, mas depois do 10º episódio você vai de repente cansar e não vai ter constância, né? Sim. Então chegar em 100 episódios realmente mostra o quanto a gente faz e gosta de fazer, né? E segundo é que a gente tem também processos, então a gente sabe que a gente tem que fazer e obviamente a gente coloca um tempo da nossa vida para isso. Então a gente tem que organizar e ao mesmo tempo tem que gostar daquilo, né? Eu acho que esses são os 2 grandes motivos de a gente alcançar 100 episódios. Então fica aí o nosso real motivo de ter chegado aqui e vai continuar por muito mais episódios. Né? Tem aquele ditado de essa reunião poderia ter sido um e-mail, né? E essa reunião poderia ter sido um podcast. Puxou.